Tá, japonês? Tira o pé da janta aí do xisto, pô. Cara, tem, assim, Fica só... Quem não tem o que fazer é tu, que já tá cansado de não fazer nada. Tá com a vida ganha. Só faz filho, né, cara? É todo ano um certinho, não tem falhado um. Ei, aqui tá melhor do que Ele podcast, então, né? Porque eu já vi que ele virou podcast profissional. Não, né? A produção é alta. A produção é alta. É muita produção. Ele produz podcast durante o dia e filho durante a noite. Podcast durante o dia e filho durante a noite. De vez em quando troca, mas não faz mal. Vai igual. Aqui a melhor estação de monta que você vai encontrar no Brasil é aqui. Isso que é japonês, né? Não, Imagina. Não, mas a qualidade, né? É o índice é a qualidade, né? É a qualidade, né, japonês, não é? Tem Qual é que o avaliar índice a qualidade. O Xisto quer saber o índice aí, japonês. japonês. Só você olhar a prole. Só você olhar a prole. Alta qualidade. AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de Scadiagro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Scadiagro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez aqui estamos com um convidado super especial, que é o nosso querido Xisto Alves de Souza Júnior. Ele é formado em administração pela Universidade da região de Joinville, possui pós-graduação em engenharia de software pela PUC do Paraná, onde também fez sua pós em planejamento e gerenciamento estratégico. E hoje o cara trabalha com sistema para pecuária. Tá tudo certo, na JetBov. Xisto, seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Rural. Prazer, Paulo, estar com vocês aí também, o pessoal da Scadiagro, Gabriel e Jonas. É muito bom sempre poder falar sobre gestão, né? E gestão com tecnologia, juntando com pecuária, então aí é o melhor aí, né? É isso aí, cara. Bom demais. E aí, rapaziada, como é que estão as coisas aí no sul? Eu tô daquele jeito, né? Olha lá. Continuo com as plantadeiras estacionadas aqui. Ô, Stara, patrocina nós aí, meu. Tá aí, ó, as plantadeiras estacionadas, não consigo plantar porque não chove. Entendeu? Aí quando chove não consigo plantar porque chove demais. Não mente, choveu 100 milímetros. Você não consegue plantar porque não é sua, tá? Por aí. Ai, meu Deus. E a Stara não bota R$1 na nossa conta. E ô, Stara, patrocina nós, meu. Olha lá, toda a gravação do podcast tá ali a Cinderela e a Vitória. Tá sempre aqui as duas. Hoje o Jonas vai reclamar de chuva ou de seca? Não, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Hoje estamos bem. Eu tô muito satisfeito porque a gente vai conversar com um cara que entende de pecuária e entende de software. Eu quero só ver como é que a cabeça dele tá. Porque não é fácil. Realmente. Não é fácil. Não é fácil. Deve dar um curto-circuito de vez em quando. Deve vir o programador, vem e diz assim, não, vamos fazer assim. Aí o cara vem e diz, não, mas assim não vai funcionar. O cara da pecuária vem e diz, não, mas assim não vai funcionar. Assim, não é assim que funciona. Mas não foi isso que a gente pediu. Lá no Brett não é assim que funciona. Não é fácil, pessoal, não é fácil. Muita corrida e treino, né, de exercício para poder equilibrar isso aí. Para poder mudar de estação. Bom demais. Não, tem que esquecer. Muito bem, então, Xisto. Para a gente começar aqui, né, a resenha do nosso querido Gestão Rural, cara, a gente sempre gosta, né, obviamente, de conhecer a história aí das pessoas que passam por aqui, cara. Então, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Queremos saber dessa ligação aí, né? Software. Exatamente, né? Como é que veio parar nisso, né? Ainda mais falando de Joinville, né? Pois é. Em Santa Catarina, que aqui quase não tem gado, né? Apesar que nós temos clientes aqui na região, não é muito comum, mas
A minha carreira, a minha história, de fato, começou na tecnologia bem cedo, né? Eu comecei como desenvolvedor numa empresa que na época chamava-se DataSul, é uma empresa que desenvolvia software de ERP, né, para gestão de empresas. Na época era considerada uma das principais aí, software houses aqui no Brasil, e posteriormente ela foi comprada pela TOTUS, né? Então o produto DataSul hoje faz parte da TOTUS. Mas eu comecei lá, né, como desenvolvedor e atuando muito com produtos relacionados à gestão administrativa e financeira, né? Então a gente fala aí de gestão, né, de contas a pagar, receber, fluxo de caixa, contabilidade, ativo. Então passei, né, por essa fase aí como programador, depois acabei indo mais para gestão, que era, né, o que me atraía mais, assim, gestão de times e produto. Me especializei, né, justamente mais nessa parte de engenharia de software, gestão de projetos, e aí com isso acabei indo para a área de consultoria. Então eu comecei a empreender também bem cedo, aí em 99, eu já era sócio de uma das empresas que era franquias de desenvolvimento da DataSul, e em 2003 também fundei uma empresa de consultoria especializada em gestão, né, de projeto, processo, planejamento estratégico. E a pergunta que vem é, né, como que começou a relação com a pecuária, justamente, né? Porque eu venho dessa área de software, de tecnologia, de gestão, né? Minha formação até é muito mais relacionada à parte gerencial, né? Mas eu comecei a ter contato com a pecuária em 2004, em função da família da minha esposa. Então, a minha esposa é veterinária, né, filha de produtor, tem, né, produtores na família, aí, tios, primos, aqui em Santa Catarina. E aí eu comecei a ter contato, né, comecei a conhecer aquela coisa de final de semana, você ia, né, visitar a propriedade, passava o final de semana na fazenda e tal. E foi quando eu comecei, então, também com esse olhar, né, mais de consultor, assim, a perceber e entender que estava acontecendo uma mudança, assim, uma transformação nessa atividade, principalmente quando começou a mudar as gerações, né? Então começou a assumir a nossa geração, né, nas propriedades, que já tinha uma visão diferente a respeito, né, de como deveria ser conduzido o negócio, já, né, entendendo um pouco mais sobre, né, a tecnologia, já tem o smartphone na mão, né, tem às vezes até outros negócios em que já utilizava tecnologia e gestão para isso. Então a coisa foi meio que natural, sabe? Porque aí em 2014, aí quando eu resolvi aí, né, eu saí da empresa lá de consultoria para começar, né, o embrião do que virou a ser o JetBov. Isso já estava acontecendo bastante aí, né, aqui no Sul, principalmente, né? Então começou aqui, né, ali na região de Lages, aqui que é na Serra aqui em Santa Catarina. Mas eu percebi que era uma dor, assim, era uma carência, assim, também, né, de outras regiões, né? Então a gente começou a entender, assim, como que eram essas dores, se isso não era só algo aqui específico, né, da família da minha esposa, se as dificuldades não eram só muito aqui relacionadas à região que a gente estava, e a conclusão foi que, de fato, né, estava acontecendo essa mudança, transformação, e existia um mercado ainda carente para ser atendido, né? Falando até não só de Brasil, mas até em outros países, né? Então foi aí que começou, né, a história do JetBov. No início, assim, foi muito, a gente fala, né, sujando a bota de bosta, né, indo nas propriedades, entendendo a realidade, vendo muito quais eram as dores, né, testando muito, validando muito como que, né, a solução de fato, né, deveria ser construída para atender às dificuldades, às dores que existiam. E aí acabou que, né, o JetBov começou a conquistar aí o mercado. Legal, cara. É interessante essas histórias assim, né? Eu não lembro quem foi que eu conversei uma vez que falou exatamente isso. Ele não era da área, mas começou, de repente,
no convívio ali do seio familiar, foi entendendo que existiam algumas dores. E é muito interessante quando alguém de fora, né, cara, alguém que não está envolvido naquilo ali, começa a perceber que aquilo de fato é um negócio que perturba, né? Pô, eu poderia ter um melhor controle e tal, e tudo que é uma dor é uma oportunidade de negócio, né, Xisto? Com certeza. Eu também acredito assim que quando você não tem um envolvimento ou então até muitas vezes uma formação na área, né? Você tem um olhar mais abrangente assim para o negócio. Você e aí eu falo isso porque foi dessa forma assim que eu me colocava assim de maneira bem humilde assim em buscar quem conhece de fato, né? E aí tentar mais ser, né, um promotor, né, um facilitador, alguém que conseguisse conciliar essas várias disciplinas, porque eu bem cedo entendi que o que a gente estava tentando fazer não era algo específico de uma só disciplina, né? Então a gente buscou apoio da academia para ter, né, zootecnistas, veterinários, agrônomos, e ao mesmo tempo a gente tinha coisas que estavam relacionadas à economia, né, à gestão financeira, e tudo isso, de alguma forma, tinha que, né, se integrar, né, corretamente para poder resolver o problema, né? Então, como eu não era um veterinário, ou como eu não era um agrônomo, não era um zootecnista, então meu papel era muito realmente de buscar ver a essência, né? E aí acho que algo que ajudou bastante nesse processo, assim, eu tinha feito na época uma disciplina de design thinking aqui na Universidade Federal, né? E a gente usou muito desses princípios, assim, né? De como fazer cocriação, de discovery, ou seja, que são algumas técnicas, algumas metodologias aí que justamente ajudam você a entender melhor todo esse, né, esse cenário, assim, e conduzir, então, quem são de fato as pessoas que estão criando essa solução a chegarem a algum lugar que faça sentido, conseguirem construir algo que converja, né, para uma solução que responda para aquilo que a gente entendia que era necessário. Porque, na prática, assim, na época eu via que existiam algumas soluções, alguns softwares, mas ainda nenhum software, nenhuma solução tinha conseguido, né, resolver de uma maneira, né, completa, precisa, abrangente e tal, algumas dores, né, que a gente, né, abraçou isso e falou, não, a gente quer esse propósito, né, a gente quer esse propósito de poder transformar, ajudar o pecuarista a transformar essa atividade, né, mais de uma forma mais lucrativa, mais sustentável e tal, e a tecnologia tinha um papel fundamental para fazer isso, só que a maneira como a tecnologia tinha que ser implementada tinha que ser diferente, né? Não adiantava fazer da mesma forma como na época estava sendo feito, porque, né, existia uma série de barreiras, dificuldades e tudo mais. Legal, legal. É interessante esse negócio, assim, o quanto que na inovação, né, a ignorância e a curiosidade são, para mim, assim, essenciais, né? Porque se a pessoa não consegue aceitar a ignorância dela do assunto, né, ela dificilmente vai inovar, porque ela vai cair pro conhecido, né, já ali. Então o X estava falando ali bem, estava escutando bem claramente, né? Se ele pegasse tipo, tá, entrei agora no negócio, mas eu já sei como é que funciona mais ou menos isso é uma coisa simples e tal, ele ia cair para o mesma solução que as outras ferramentas que ele já falou ali tinham, né? Que não era uma solução que o produtor lá estava precisando, era a solução que a pessoa que olhava para o problema imaginava, independente da necessidade do cliente lá, né? Então a ignorância, assim, é a mãe, assim, desse negócio. A gente às vezes tenta fugir muito dela, né? E não, eu sei como é que funciona, eu sei como é que é e tal, mas ela é essencial para a gente poder criar alguma coisa, né? E, assim, várias pessoas que passaram aqui já falaram um pouquinho assim, mas eu acho que agora essa do Xisto foi bem, para mim foi bem marcante, assim, porque o cara de tecnologia, ele cai no brete lá, né, vendo o manejo e tal, e já começa a pensar num monte de coisinha que, né, começa a automatizar um monte de coisa que depois, na hora de fazer aquilo rolar, não vai acontecer, porque
não é todo dia que aquilo acontece daquela maneira, não é sempre que tem a situação ideal. É legal escutar isso aí, porque eu acho que ajuda também muita gente da tecnologia também que quer fazer coisas parecidas também, né? A entender isso aí. Não só o produtor. E o produtor também a entender que quando aparece alguém querendo melhorar lá algum processo, tem que levar em conta isso, né? Que o cara, às vezes, ele precisa primeiro aprender muito, né? Tem que ter um pouquinho de paciência com o cara. É legal saber dessa trajetória aí. Muito bom, cara. E, ô Xisto, pegando esse gancho aí que você comentou, né, e até um pouco do que o Jonas falou aí, você percebeu uma coisa que, em geral, a gente fala muito, né, sobre essa dificuldade da gente fazer um bom gerenciamento ali dentro de fazendas de pecuárias de corte, né, no Brasil. Na sua opinião, cara, por que você acha que esse índice de profissionalização, vamos dizer assim, né, usando esse termo, ele é tão baixo ainda no que diz respeito à pecuária em geral e na sua visão, com a sua visão, obviamente, de programador e tal, como que a tecnologia pode ajudar nesse processo todo aí, cara? Legal, Paulo. Bem, esse é um assunto até que a gente acaba discutindo bastante aqui, né? Então, a gente tem conselho de administração, né? E dentro do conselho a gente também costuma falar sobre isso. O Maurício Palma Nogueira faz parte, né, do nosso conselho. E eu lembro, né, muito de uma palestra que eu assisti do Maurício, que falava como a pecuária ela é resiliente, né? Então, a pecuária, diferente da agricultura, ela aceita muito erro, né? Porque você tem um ciclo mais longo, né? Você tem, no fim, uma capacidade de personalização muito grande, assim, do teu sistema produtivo. Então, você consegue, né, de acordo com o mercado, você estende mais, né, entra mais né, na recria, entra na terminação ou sai. E a agricultura não permite isso, né? A agricultura você tem ali o ciclo bem definido, as safras, quando a gente está falando principalmente de grãos aí, né? E se você erra na agricultura, possivelmente você está fora, né? Assim, você não tem essa resiliência em que na pecuária isso acaba, né, trazendo uma certa segurança, né, para o produtor, mas ao mesmo tempo essa segurança, se você não tem os números claros, ela, né, cai numa situação em que, eu lembro na época até que me marcou bastante que o Maurício falou, que você começa a comer o teu capital, né, ou seja, você começa, né, a vender gado para cobrir uma necessidade de investimento, para, né, esse ano eu não, né, o preço do bezerro aumentou, já não consegui comprar mais a mesma quantidade de bezerro, e aí aos poucos isso começa a chegar numa situação onde né, o que começa realmente, o que no final resulta, né, de resultado, de sobra, de lucro lá da atividade, começa a não compensar muito, e aí acaba que o produtor sai da atividade, né? Então, eu vi que isso é um dos principais fatores, assim, que acabam, né, criando uma certa situação de conforto, né, para muitos produtores. Eles não percebem que eles precisam mudar, né? Então cria uma barreira cultural até, né? Né, e aí no final, juntando com o fato, né, de que para você fazer diferente, né, para você realmente começar a ter um resultado diferente, você precisa ter controle sobre muitas variáveis. Então isso eu aprendi também cedo, assim, quando a gente começou a entender o que é pecuária. Ela é muito difícil, tá? Ela é mais difícil, eu vejo, do que outras atividades que eu já tinha trabalhado antes, em indústrias que eram, né, bilionárias e que movimentavam muito dinheiro, mas o processo produtivo não era tão complexo como é o processo produtivo numa fazenda. Não se mexia, não sumia.
O gado não mexe, né? Na fazenda você tem que ter informação sanitária, você tem que ter informação da dieta, você tem pastagem, você tem, né, estoque, você tem custo direto, indireto, você tem muita coisa que está acontecendo ali num produto que vai, às vezes, demorar 2, 3 anos para ser produzido. Nesses 2, 3 anos mudou o preço de insumo, mudou o preço da arroba. Então, é muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, e se você não consegue fazer isso, né, de uma forma, né, precisa, de controle e tal, para conseguir ter uma decisão mais estratégica, no final das contas, o produtor ele acaba indo por esse caminho aí meio tradicional mesmo, de, né, tem poucos controles e fica tentando ganhar alguma coisa na hora de comprar, na hora de vender, né, mas ele não sabe de fato, quando o gado está embarcando lá para o frigorífico, qual foi o custo por arroba que aquele animal custou para ele. Ele não sabe se ele está tendo lucro ou prejuízo naquele animal. E aí que a tecnologia, entendo que tem um papel fundamental, assim, você conseguir ter esses dados, né, para no momento certo você tomar a decisão que você precisa. Né? Então, assim, ter o dado, não deixar com que aquele dado ou aquela informação ela perca a validade, né? Porque também não adianta você ter uma anotação lá no caderno e que você vai ver aquilo daqui, né, 3, 4 semanas, um mês, que não vai mais, né? Você não tem mais ação sobre isso, ou a ação que você pode fazer sobre aquilo já perdeu muito do efeito. Então tem coisas que você tem que saber lá no curral, na hora que o gado está na tua frente, você tem que saber qual foi o GMD, qual foi o ganho, se eu tenho que apartar aquele animal, se eu tenho que, né, fazer algum procedimento que ficou faltando, porque é ali que você está com o animal e você precisa ter essa informação, né? E ao mesmo tempo você tem que conseguir avaliar se aquele lote vai dar resultado, se não vai dar resultado, simular situações diferentes por conta da variação de mercado, para ver se vai fazer sentido fazer uma suplementação ou não. Tudo isso são ferramentas que a tecnologia, né, permite você conseguir fazer essa decisão baseada em dados, né, que no passado a gente não tinha. No passado era muito difícil você fazer isso. Então, acho que essa tá a principal mudança agora, né, que a gente vê olhando já um pouco mais os clientes que já estão né, há mais tempo no JetBov. A principal diferença no final é essa, assim, né, os clientes que conseguem tomar essas decisões mais baseadas em dados, eles estão percebendo, enxergando que tem potencial para, né, aumentar a lucratividade, a produção, e aí acabam arrendando as propriedades dos outros que estão saindo, né? Acabam assumindo a gestão de outras propriedades, porque ele vê que é possível fazer, né, esse resultado, só que ele exige todo esse controle, ele exige essa profissionalização, né, da gestão, e que sem uma ferramenta, sem uma tecnologia adequada, é muito difícil fazer isso em escala. Né? Para você aumentar a produção, você vai ter que ter, né, mais controle, e a ferramenta, a tecnologia, ela precisa te ajudar a fazer isso com, né, com menos tempo, né? Senão também fica inviável. Né? Acaba que é a mesma coisa que a gente vê que a gente atende muito mais clientes de agricultura, né, do que clientes de pecuária, e a gente acaba vendo isso também na agricultura, né? O produtor que não tem gestão, ele acaba dando lugar e ou vendendo ou arrendando para quem tem gestão e sabe o que vai fazer da vida. E até corroborando com isso, que tem um outro negócio que a gente vê muito na agricultura, né? Que a gente já tem bastante tempo, e o Mato Grosso mesmo, eu acho que eu comecei a fazer dia de campo no Mato Grosso, eu acho que foi lá por 2011, 10 ou 11, e eu dividia barraca nos dias de campo lá com empresa de agricultura de precisão. E aí a gente vê muito esse termo, né, assim, a agricultura de precisão sendo utilizada já na agricultura há bastante tempo, e aí tem alguns vídeos lá no YouTube, por exemplo, da JetBov, que tem assim, né, JetBov, pecuária de precisão,
E eu me chamou a atenção aquilo ali, Xisto. E eu gostaria de entender, e até para o pessoal entender, quem está nos escutando, quem está nos assistindo no YouTube, tu poderia, enfim, conceituar, falar para nós sobre isso, o que né, quando vocês falam em pecuária de precisão, o que é pecuária de precisão? Legal, Gabriel. Esse é um termo até mais novo, né? Se a gente for, né, buscar uma conceituação aí, uma denominação para isso, até eu vi um termo, né, em inglês aí que fala de Precision Livestock Farming, né? Basicamente é você, né, utilizar princípios aí, tecnologias e processos que o objetivo no final, né, é tornar a produção mais profissionalizada e você, né, ter dados, né, mais precisos a respeito da produção para tomar decisões baseadas nesses dados. Como que a gente, né, aqui no JetBov, na prática, né, trabalha pecuária de precisão, né? Então, como princípios, né, o primeiro que a gente considera toda a informação do animal, ela precisa ser individualizada, né? Então, você tendo, né, uma identificação do animal, que pode ser uma identificação visual, ou hoje você tem os brincos, né, de identificação, né, por radiofrequência aí, que né, o pessoal vem adotando bastante esse tipo de identificação, que facilita muito, né, a identificação, é mais rápido, você tem agilidade na identificação, né, mas no final o que ele tem ali é um número que é o ID, né, é o RG, né, do animal dentro da fazenda. Então, tudo que acontece com o animal cria uma ficha, né, para esse animal, para que você consiga analisar essas informações de maneira individual, né, e tomar uma decisão, muitas vezes de maneira individual também, né? Então, eu não vou olhar só o lote como um todo, né, que é muito comum quando você não trabalha com identificação individual, você toma decisões baseadas no lote, né? E aí, com isso, você esconde, né, ou não consegue enxergar animais que dentro daquele lote pode estar trazendo a tua média para baixo, né? Então, assim, como é que você vai identificar, né, que animais que estão diminuindo o teu GMD se você não tem uma anotação do peso individual de cada animal? Então, você precisa ter essa anotação para poder, né, enxergar esses desvios, e aí sim você vai começar a encontrar correlações, padrões, problemas que estão vinculados a isso, né, a esses animais. Né, podem ser relacionados à genética, podem estar relacionados com questões sanitárias, com alimentação, enfim, mas você precisa ter esse registro individual. Da mesma forma, a gente faz isso para a questão, né, dos piquetes, quem trabalha aí já que está indo mais para intensificação aí, usando, né, piqueteamento, fazendo passeio rotacionado, tudo. Então, a gente também tem uma ficha dessa área, né, desse que seria o equivalente lá ao talhão, né, na agricultura. Aqui a gente também tem isso, porque eu preciso também correlacionar para ver, os animais passaram em quais piquetes, por que esses piquetes aqui estão com problema? Aí eu vou começar a investigar, daí eu vou ver para ver se não tem necessidade de correção do solo, vou ver se tem alguma, né, situação local, né, que naquele local, por exemplo, um cliente uma vez descobriu que um determinado, né, local tinha problema na água, né, e ele só foi enxergar isso olhando essas correlações para entender que os animais que passavam por esse piquete tinha lá um açude e aquele açude estava contaminado e ele descobriu que estava fazendo o gado perder peso. Então, essas informações que permitem você tomar decisões, então, que estão mais precisas, né, relacionadas ao animal. O que a gente faz aqui também é ter a informação do custo de produção, né? Então, eu tenho a parte, né, do animal, zootécnica, eu tenho, né, agronômica, mas eu também preciso olhar como que está a questão, né, do consumo, do custo que aquele animal está tendo na propriedade,
para em qualquer momento eu poder olhar e tomar uma decisão, porque tem animais que ficam mais tempo, animais que ficam menos tempo, tem animais que convertem mais, né, em ganho de peso do que outros e tal. Então, a contrapartida do meu resultado, né, é a questão econômica, né, para eu poder entender e tomar uma decisão que vai integrar as duas coisas, né? Não adianta eu ter animais que estão lá com um ótimo GMD, mas que vai me dar prejuízo quando eu vender esse animal. Então eu preciso enxergar isso também. Então é isso que é dessa forma aqui que a gente aplica esse conceito de pecuária de precisão, né? E até eu convido aí, né, para quem quiser aprofundar um pouco mais aí no nosso canal no YouTube, lá teve uma palestra, né, que a gente fez, um webinar que a gente fez com o professor Moacir Kors, e que a gente explora justamente algumas dessas questões, assim, que só com dados, com decisões baseado nesses dados, é possível você aumentar muito o teu resultado, tomando né, as decisões certas e agindo com base nessas decisões, né, porque isso é muito relevante hoje no que a gente vê de potencial que você tem numa fazenda de pecuária de corte para conseguir de resultado, né? A gente tem muito potencial para explorar em eficiência, né, em ganho na pecuária, né? Porque a pecuária está agora entrando nesse processo de pecuária de precisão. Então a gente vê que, né, tem muito espaço para você aumentar a produção, para você aumentar a tua lucratividade, e simplesmente olhando melhor os dados, né, as informações que você tem disponível. Cara, é incrível, né? Eu estava escutando o Xisto e a pecuária de precisão, ela vai um degrau a mais do que a agricultura de precisão, né? Faz um cruzamento. Não, é porque assim, ó, na pecuária de precisão, é como se na agricultura de precisão o cara individualizasse a análise de de cada pé de soja, ou de cada pé de milho, ou de cada, né, pé de café, enfim. E a pecuária de precisão ela faz isso, porque eu tenho lá a análise da fazenda, do piquete e do animal, né? Como se fosse a fazenda, o talhão, e aí na agricultura de precisão, geralmente, a gente para por aí, né? Para no talhão, no máximo divide as variedades ali, né? Variedades, uma variedade, divide a variedade. Mas a pecuária de precisão, ela está indo além, né? Ela está indo na questão de individualização mesmo do animal, saber quanto que aquele animal custou, enfim, né? E o que torna ele, o que faz ele ganhar mais ou ganhar menos peso, enfim. E cara, é um negócio realmente bem interessante, e parece que a tecnologia ajuda isso até de fazer de forma simples, né, Xisto? Torna isso algo não tão complicado como parece ser. Através da questão dos brincos que tu falou aí de radiofrequência e tal, as ferramentas se conversam e trocam, e acaba que isso se torna mais simples do que parece, né? E olha só, Gabriel, o potencial que a gente tem, né, na pecuária, né? Hoje até aqui para a gente conversar, eu fiz questão de fazer uma pesquisa aqui, de vez em quando eu vejo isso, né? E aí eu busquei ali comprar uma fazenda ali no interior de Goiás, ali mais ou menos 200 quilômetros ali de Goiânia, né? Fui procurar na internet aqui quanto que tá valendo uma fazenda lá, achei uma de 200 hectares, 10 milhões de reais. Tá? Paulo, me corrige aí nas contas, Paulo, olha só, 10 milhões de reais, a gente tá falando R$5, né, o metro quadrado, 50 mil reais o hectare. Pergunta faz sentido eu comprar uma fazenda desse tamanho? Quanto tempo vai levar para eu retornar o capital? Se eu for considerar, né, nossa taxa média de lotação aí de um animal por hectare e desfrute de 30% ao ano, a gente está falando que a gente levaria 330 meses, 27 anos para recuperar esse capital com um lucro de 10%. Tá? Números médios aí, Paulo, né? Mais ou menos o padrão que a gente vê aí no mercado, né? É isso aí. 27 anos para retornar o capital. Se eu conseguir aumentar de 200 animais para 600,
na mesma taxa de desfrute e melhorar um pouco, né, a minha lucratividade de 10% para 20%, é possível? Sim. 4 anos de retorno. Em quanto? 4 anos. Porra. É, porque vai os 30% nos 600 ali já... Assim, o que é interessante dessa conta aí, Xisto, e que é uma conta que, às vezes, eu lembro até, o professor Moacir falava muito isso. O que é o dobro de meia UA por hectare? Né? Às vezes a gente fala assim, porra, a gente dobrou a nossa produtividade. E no fim das contas, né, quando a gente tem o sarrafo lá embaixo, qualquer coisa que a gente faz, dobra qualquer coisa, né? Então, eu sempre falo que a pecuária ela tem um potencial muito grande de você melhorar muita coisa em pouquíssimo tempo, porque a gente está com um sarrafo muito embaixo. Diferente da agricultura, se eu tiver que aumentar de 80 sacas para 200 sacas, é muita diferença. Talvez a gente não consiga num espaço curto de tempo por vários motivos. Mas na pecuária, a gente consegue sair de 5 arrobas por hectare para 35 em pouco tempo. Né? Olha a distância que é um para o outro, né, cara? Então, se a gente consegue mexer em coisas substanciais ali, né, de controle, entender onde que a gente trabalha, a gente consegue fazer isso, né? Sair de um retorno de 30 anos praticamente para um retorno de 4 anos, né, cara? Então, a pecuária é linda nesse sentido, porque qualquer coisa que a gente faz, assim, bem feito, a gente tem um retorno relativamente mais rápido, né? Vamos dizer assim. Só que tem que ter esses controles aí, né? E esses números para olhar para eles, né? Que o X estava falando ali. Aí o cara não tem nada, não tem número nenhum, não sabe se está comprando bem, se está vendendo bem, sabe? Qual é o piquete lá que tá puxando tudo para baixo, sabe? Porque às vezes a correção, eu não sei o que aconteceu lá no exemplo que o Xisto deu, mas assim, às vezes a correção lá da água lá, o que estava acontecendo lá na água, com o que tinha no bolso, às vezes pagava, sabe? Com o dinheiro que tinha na carteira ali, mandava buscar não sei o que e resolvia. Só que se não tivesse controlando, se não tivesse fazendo a gestão daquilo ali, nunca ia saber. Nunca. Ia achar que, sei lá, tava dando um problema mesmo. Assim, ia enfiar comida a varrer nos bichos e não ia adiantar, porque o problema tava na água lá e era na água de um córrego lá, né? Então, é um negócio louco demais. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Pessoal, Xisto, vamos aproveitar e abrir o nosso segundo bloco aqui e pegando a trajetória aí desse primeiro bloco, que a gente já teve informação demais aí, né? Vamos pensando assim que a gente está partindo então de uma pecuária que o cara estava preocupado só em comprar e vender no início, né? Comprar bem e vender bem, né? E aí não tava, o indicador dele lá era quanto que eu comprei, quanto que eu vendi, e até por isso acho que assim, tu falou ali sobre os motivos da não profissionalização ali, né? E eu acho que durante muito tempo isso foi uma coisa assim que se baseava muito na capacidade de comprar, né? Na capacidade de negociação do cara, né? O cara que trabalhava com gado, ele sempre tinha muito isso forte, né? Assim, o cara que compra bem e tal. Aí foi complicando um pouco mais o negócio, né? Foi chegando ali na pecuária de precisão e a gente já está falando do uso da terra lá, de quanto que está produzindo o piquete de pasto e da qualidade daquilo para o gado, e aí tu está controlando o gado e o piquete. A gente já falou em ganho médio diário ali em algum momentinho ali. Aí agora a gente já estava falando de desfrute. Hoje, assim, se a gente pensar, levando em conta tudo que tu já viu nesse período aí e tudo que a pecuária já avançou, se a gente for pensar num conjunto de indicadores mínimos assim para que o pecuarista consiga ter um pouco de segurança sobre se ele está sabendo como é que está funcionando o negócio dele ou não, tu tem aí uma dica para dar assim, de o que é importante controlar e saber para poder entender se o negócio está dando certo? Claro, a gente aqui está sempre preocupado, né? A rentabilidade está boa? Bom, isso é um número macro, né? A gente está falando, aí vamos falar do caso da pecuária de precisão, né? O que a gente tem que entender?
Legal. Eu considero assim que os dois principais indicadores, assim, se a gente fosse colocar algo mais macro, assim, estão relacionados né, à questão produção, né, produtiva, e outro que é justamente para eu poder enxergar como é que estão e onde estão meus gargalos, né, na parte econômica. Então, quando a gente fala de produção, a quantidade de carne por hectare que eu produzo na fazenda é o principal que a gente enxerga aqui, que dali começam a derivar os indicadores que vão ser mais específicos para cada sistema de produção ou que etapa que ele trabalha, né? Então, se ele trabalha mais na cria, relação desmama, né, taxa de prenhez, indicadores mais relacionados à parte reprodutiva. Né, se eu estou mais aí na recria, terminação, aí é o ganho de peso, né, o GMD e tal, que é o principal assim que eu vou monitorar em relação ao ganho, né, como que está a conversão daquilo que eu estou fazendo ali na propriedade em produção de carne. Né, mas fazer uma relação com a terra que eu tenho disponível é a maneira que a gente enxerga mais adequada para você otimizar os teus recursos de produção ali, né? Que é até intensificar cada vez mais. Intensificando cada vez mais, você começa a pressionar mais o outro lado, né? Porque você começa a ter mais recursos investidos, mais controle, você precisa ter mais, né, uma gestão mais profissional, porque você está aumentando o risco da fazenda, você tá colocando coisa ali, certo? Você está colocando investimento ali que, se não for bem gerenciado, ele pode justamente sair pelo outro lado, né? Então, aí o custo, né, por arroba produzida, né, o custo, né, de cada animal, e aí derivando o custo direto, indireto, você ter uma visão mais, né, de uma estrutura de custo ali mais detalhada para você enxergar onde que está indo o dinheiro, é a maneira como você vai olhar o outro lado para tentar buscar enxergar, né, situações e oportunidades para conseguir, né, melhorar esse resultado. Então, dali, esses dois eu vejo que são os principais, assim, os mínimos, tá? Claro que na prática eles não são tão fáceis assim de você conseguir ter na mão sem ter, né, alguns tentam fazer isso com planilhas, tá? Mas eu sei que é bem trabalhoso, é muito fácil você também errar nisso, né? Porque planilha a gente fala que aceita tudo, né? Então, sem um software, né, específico para fazer isso, a gente sabe que, de fato, é bem mais trabalhoso, difícil de você ter essas informações na mão. Mas começa por esses dois KPIs, né? Assim, fugindo um pouquinho só dos indicadores, mas já pensando mais assim, né, nesse ponto que tu colocou ali da fazenda, né, e de quanto que é possível ter de renda com a pecuária, né? Tu tá notando já, assim, bom, falou, vai arrendar a fazenda do lado e tal. Esse movimento, assim, do pecuarista que está mais preparado, né, para lidar com esse momento atual aí de pecuária, ele já está, tu acha que ele está forte já o suficiente, já está assustando, assim, aqueles que estão ainda achando que é só comprar e vender bem, ou sabe, tu acha que já está tendo um movimento forte no mercado de, como é que eu vou te dizer, como acontece na agricultura, né, de diminuir a quantidade de pecuaristas por conta dessa falta de profissionalização, assim, que esses caras que estão melhores, eles já estão conseguindo ter umas áreas muito maiores, que isso já está acontecendo, ou tu ainda acha que está incipiente ainda, isso ainda vai piorar muito rapidamente? Eu vejo isso acontecer, eu diria que todos os dias aqui, Jonas, assim, está acontecendo, sim, a gente não tem como medir assim a velocidade, né, que isso está acontecendo, mas assim acontece sim, porque a gente, né, tanto vê pecuaristas, né, que estão nesse movimento e arrendando e comprando, como também do outro lado aqueles que estão saindo da atividade, né, seja porque né, não conseguem fazer essa mudança, essa transformação, né, para ter uma
uma atividade, né, num outro, né, patamar de gestão, de controles, tem várias dificuldades. A gente sabe que no campo, né, tem questões relacionadas à própria qualificação de mão de obra, né, que às vezes não consegue, né, tem barreiras culturais, tem questões relacionadas à sucessão, né, então tem conflitos ali que às vezes acontecem na mudança da geração. Então, né, tudo isso, né, torna ainda mais difícil esse movimento. Tá? Então acaba que a gente também observa aí fazendas que estão, né, saindo porque prefere não encarar isso tudo, né, e arrendar para cana, arrendar para soja, né? Mas é aquilo, né? Você vai estar dependendo do terceiro, né? Então, por outro lado, a gente, né, tem provas aí de como é viável você continuar, né, com a fazenda na família, com a atividade e tal, de maneira, né, tão rentável quanto essas outras atividades, né? A grande questão é quem está disposto a fazer isso, né? Aquele que já não tem pessoas disponíveis ou capacitadas ou, né, com interesse em continuar a atividade, a propriedade, acaba optando por arrendar, né? Arrendar para outro. Né? Mas acontece isso, né, com bastante frequência aí. Uns minutos atrás ali, tu falou, inclusive, que o camarada pode aumentar a área dele, né? De 200 para 600 hectares, por exemplo, porque ele estava colocando um animal somente por hectare. Se ele colocar 3 e aumentar ainda, né, a taxa o percentual de lucro. Então, às vezes, a falta de informação, ela vai num nível ela vai a um nível ela se torna tão prejudicial que o camarada cega para coisas simples, né? Que é o tal negócio que o Japa falou ali, ó. Se eu colocar meia unidade animal por hectare a mais, eu quase dobro o meu, né? E assim, a falta de informação é que faz a pessoa não tomar um caminho desse, por exemplo, de não entender que com ajustes muito pequenos ela consegue fazer um monte. E o outro ponto também, cara, que eu queria puxar, que tem a ver com isso, né? E o Xisto comentou aí dessa questão familiar, né? A gente já teve alguns episódios aqui que falam, né, que uma boa gestão, ela é base para você, por exemplo, fazer uma entrega, né, de valor para os sócios, vamos dizer assim, né? E a boa governança, né? A boa governança. Exatamente. E a gente teve um caso aqui recentemente no Gestão Rural, que foi o episódio 35, né? Que a gente fez com a dona Vera e com a Rafaela, que foi justamente isso. Você escreveu o que aconteceu lá, sabe? Uma fazenda que foi herdada e ninguém dali sabia exatamente, né, como tocar. A dona Vera foi lá, se embrenhou no negócio para entender do negócio. E no fim das contas fizeram todo o processo de entender melhor como organizar as informações para daí então decidir, né, tocar o negócio para frente, cara. Então, se você não tem essas informações, inevitavelmente você vai ser engolido ali, seja pelo arrendamento de culturas agrícolas ou até mesmo arrendamento de pasto, né, cara, que é muito comum também, né? Sim. E historicamente a atividade, a pecuária, ela sofre pressão de todo que é lado, né? Então a gente sabe que né, a margem já é bem diferente de como era antigamente. Insumos, né, se tornaram mais caros, a mão de obra é mais difícil. Muitas vezes é difícil manter a mão de obra na fazenda. Né? Você tem questões ambientais, que é cada vez mais, né? Isso gera uma pressão também, né? Então rastreabilidade, né? Quem faz essa gestão, né, de pecuária de precisão, a gente fala que tem a rastreabilidade por consequência,
né? Porque você faz e acaba tendo todos os dados e o controle do gado individual. Mas o objetivo não é para cumprir a rastreabilidade, é porque aqui tem muito mais potencial de ganho para eu descobrir, para eu, né, mudar dentro da propriedade, tendo os dados individuais dos animais, né? Então, muitas vezes, essa é uma barreira que a gente costuma enfrentar quando a gente fala para o produtor, não, você precisa ter a identificação individual do gado. Fala, não, mas eu não tenho ideia de exportar, eu não vou certificar. Fala, não é para isso. Né? Isso depois pode ser uma consequência que você pode fazer para ter ainda um ganho adicional, né? Mas o objetivo é outro, né? E quando a gente apresenta que decisões que ele vai poder ter, de que maneira ele vai enxergar isso, de que forma que isso vai voltar para ele como resultado, ele, na hora decide, não, eu vou identificar o gado. Porque isso é fácil, né, para você fazer hoje, né? Exato. E Xisto, indo aqui para os finalmente aqui, cara, da nossa resenha, eu queria... A gente gosta sempre, ao fim dos episódios, né, entregar alguma coisa aí para quem está lá do outro lado. Pode ser que um pecuarista aí que esteja acompanhando aqui o nosso projeto, nosso episódio aqui até agora, né? Ele pensa, pô, isso aí que você falou, isso aqui não é para mim, né? Por que eu vou colocar brinco nos meus animais? Eu não estou pensando em exportar, ou eu não sei mexer com essas tecnologias, não vou colocar esse negócio, né? Porque às vezes ele pensa nisso e fala assim, não, vou ter que começar do zero um negócio que eu não sei e tal, né? Pensando nessa pessoa aí, cara, que ainda não tem nenhum tipo de controle formalizado e tal, quais são, na sua visão e na sua opinião, obviamente, os primeiros passos que ele tem que dar para ir rumo a essa excelência, vamos dizer assim, né, de ter as informações na mão e começar a tomar decisões baseadas nelas, velho? Legal, Paulo, muito bom essa pergunta. Bem, a primeira coisa, de fato, é começar a anotar. Né? Começar a anotar, inventariar o gado e precisa fazer identificação, não tem jeito. Até eu indico, assim, quem quiser buscar conhecimento sobre isso, né? Como é que funciona, quais são os benefícios e tal. A gente tem o nosso blog, né, que é o blog jetbov.com, lá tem muita coisa, né? No YouTube também a gente tem vídeos falando sobre isso, como é que funciona, quais são as dicas para vocês fazer identificação. Então tem material bastante sobre isso já aí. Então começa por aí fazendo as anotações no caderno, planilha, porque aí você vai começar a criar esse inventário e começar a ter o hábito de fazer, né, esse controle. Segundo, eu colocaria que é investir na estrutura, tanto física quanto humana. Tá? Então, assim, para você entrar na pecuária de precisão e usar mais tecnologia, você, né, tem coisas que você precisa investir, por exemplo, né, tem que ter uma balança. Né? E hoje você tem alternativas e opções de balança eletrônicas e tal, que são muito, né, viáveis aí para você colocar. E assim, se você não tem um equipamento de medição como uma balança, você não vai conseguir fazer muita coisa. Né? E investir nas pessoas, na capacitação, no desenvolvimento da mão de obra que está no campo, porque elas vão participar do processo, né? Elas vão participar da coleta de dados, tem coisas que elas vão ter que tomar decisões e para isso você tem que, né, desenvolver, capacitar também esse pessoal que está no campo. E por fim, depois que você já fez isso, buscar ajuda, buscar apoio profissional, né? Aí você vai ter condição de né, conseguir até melhor, né, trazer um especialista, um agrônomo, um veterinário, zootecnista, porque você já vai ter dados para ele conseguir te ajudar também, né, melhor a avaliar, né, onde que estão os problemas, os gargalos, e aí você vai começar a entrar nessa transformação aí, né, da fazenda, que o digital, né, acaba vindo de forma natural, né? É uma ferramenta para ajudar você a fazer isso tudo isso de forma mais fácil, né? De você conseguir ter esses dados, né, de uma maneira mais precisa e escalar. Né? Então agora eu vou crescer, agora eu tenho segurança, eu vou investir mais, eu vou aumentar, né? Fazer lá a fazenda de 200 hectares e trabalhar com 600, 800, 1000,
É possível, não é, Paulo? É possível. Mas isso vai exigir que você tenha, né, já ultrapassado todas essas etapas aqui, porque vai ser sim mais difícil, vai ser mais complexo, né? Mas a tecnologia, a ferramenta está aí para isso e a gente também está aí para apoiar todo esse processo, né? Sim. É aquele negócio, né, Xisto? É você botar uma Ferrari para andar numa estrada de terra, né? Exatamente. É mais complexo, né, cara? Mas é mais difícil também, né? É mais difícil, vai estragar a Ferrari. Bom demais, cara. Cara, é isso aí. E aí, gurizada? Tem mais alguma coisa aí para perguntar pro Xisto, cara? Mas, bom, eu gosto do assunto demais, né? Então, por mim, eu passava. Ó, nós começamos, tinha sol lá, ó. Agora já tá escuro. Já tá escuro, né? E por mim, eu varava a noite aqui conversando, mas a gente já tá chegando quase em 1 hora aí de conversa. E eu já quero agradecer o Xisto aqui. E, na verdade, também o Xisto, mas eu quero agradecer a Érica. A Érica que trabalha lá na JetBov. Ela que fez a ponte aí, né, entre eu e o Xisto. Eu não tinha o contato do Xisto. E aí eu comentei com ela porque a Scadiagro está fazendo uma integração com a JetBov no sentido de atender melhor tanto os clientes Scadiagro quanto os clientes JetBov nessa questão fiscal, né, e os clientes Scadiagro ter uma solução completa também na parte de pecuária. E o nosso contato dentro da JetBov é a Érica. E a gente traz pouco, assim, a gente trouxe poucas pessoas para falar e que tivesse uma expertise grande aqui no Gestão Rural em pecuária. E aí, outro dia, eu estava conversando com a Érica e falei, Érica, poxa, seria legal a gente gravar um episódio com o Xisto e tal. E ela, não, já vou tocar para frente aqui e tal. E fez a ponte aí, a gente teve o prazer de gravar hoje com o Xisto. E então, agradecer de coração aí a Érica e, né, também o Xisto pelo pronto atendimento, assim, não veio nenhum, no momento que a Érica retornou para mim, ela não veio com um negócio assim, olha, até daria, mas daí tem que ver, porque, não, foi assim, ó, cara, tá certo lá, tal, o Xisto disse que tá tranquilo, na semana X lá ele pode gravar, tal, ontem, né, a gente deu uma alinhada aqui pelo telefone e gravamos esse episódio aí, que, olha, cara, foi muito bom, né, sempre a gente fala isso, né, cara? É um dos melhores episódios que a gente já gravou, então a gente tá, não é bravata, né? A gente tá melhorando, sempre a gente tenta trazer gente com mais conteúdo, porque o objetivo aqui é justamente entregar, né, valor para quem está escutando e através disso a gente tornar a agricultura e a pecuária, o agro em geral, maior e manter, assim, né, as pessoas no campo, gerando renda, emprego e tal. Então, Xisto, muito obrigado, cara. Muito obrigado aí por atender o nosso convite. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí. Eu acredito muito, né, que vocês devem ter já, através do trabalho de vocês, salvado muitas, mas muitas propriedades mesmo, Brasil afora aí, porque é desafiador, né? Fazer isso que vocês fazem, essa pecuária de precisão aí, é um negócio bastante revolucionário. Parabéns. Obrigado. Deixa eu terminar aqui também, porque falar depois do Gabriel é sempre difícil, mas eu queria agradecer o Xisto, principalmente por não ter contratado o Paulo Ozaki, né? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que é o mais importante que a gente tem que levar em conta. Ele que não quis, certo, ele que não quis. Deu tudo certo. Não, deu tudo certo, né? JetBov é o que é hoje e AgroResenha também. Então, a gente só tem que estar feliz. Agradecer o Xisto por ter dado esse tempo aí para nós e para todos esses produtores que estão precisando escutar. Muito pecuarista que em algum momento aí também se sente pressionado por conta disso, né, de mudar, de hoje ter que arrendar, hoje ter que passar para a agricultura, né, por conta da redução das margens, pela dificuldade do negócio, e na real ele tem bastante coisa a fazer ainda para melhorar, né, a margem que ele está tendo e se manter trabalhando com a pecuária, porque normalmente a gente sabe que na agricultura e na pecuária
tem muito disso, né? Tem muito do gosto pessoal e do conhecimento que a pessoa já adquiriu naquele assunto, né? Então, o pecuarista passar para a agricultura pode ser uma ótima decisão, né? Num certo momento ali financeira, né? Mas que ficaria equivalente se ele se mantivesse na pecuária com um melhor aproveitamento, né? Então a gente está aqui trazendo a informação para isso, né? Para que a pessoa possa fazer as escolhas dela dentro do que realmente interessa, né? E eu acho que foi muito esclarecedor aí a tua participação. Foi também muito legal ver um cara que é de tecnologia e desenvolveu software para pecuária, porque a gente tem sempre dificuldade, eu brinquei lá no início, né? Tem muita dificuldade da tecnologia aplicada de verdade, né? Ao pé no barro ali, né? Então é isso, tem que botar o pé na bosta para poder entender aonde que a tecnologia realmente vai ajudar o produtor, e eu acho que tudo isso ficou bem explicadinho aí, bem passado. Quem tiver qualquer dúvida, tenho certeza que vai poder ter apoio lá na JetBov também para conhecer alguma coisa a mais. A gente também já conhece bastante também do software, né? Em seguida a gente vai também conseguir ajudar alguns produtores nossos que querem chegar nesse detalhe aí também, né? Que querem detalhar, eles já têm a solução do macro, né? Que é entender se estão ganhando dinheiro ou não, quanto estão ganhando com a pecuária, e aí agora vamos tentar melhorar. Então acho que foi muito produtivo. Espero que a gente consiga conversar outras vezes aí, trazer mais novidades ainda para os produtores. Muito obrigado. Isso aí, cara, muito bom, hein? Aí, Xisto, tá vendo, cara? Foi baita do episódio aqui. Eu sigo na linha aí do Jonas e do Gabriel. Eu, particularmente, sou um cara que gosta muito da pecuária, né? Eu me criei na pecuária, então isso tudo que vocês têm feito, né? Nesse sentido de tentar perenizar essa galera no campo, é totalmente o que nós queremos aqui com Gestão Rural, né? Levar esse tipo de informação para que as pessoas lá do outro lado, ao ouvirem, tomem uma decisão, né? E é um pouco disso que nisso, na verdade, que se baseia o Gestão Rural aqui, cara. Então, muito obrigado aí por você ter doado uma hora aí do seu tempo. A gente sabe como que é corrido, né, cara? Mas tenho certeza aí que quem esteve conosco até agora gostou demais aí do que você trouxe pra gente. E tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai ser impactada aqui, cara. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, viu, meu? Legal, eu que agradeço, Paulo, aí, Gabriel, Jonas também pela oportunidade. Eu sempre gosto, tá, de participar, assim, quando eu posso, né, para poder fazer esse propósito nosso, né? O nosso propósito que eu assumi é de empoderar o pecuarista através da tecnologia, né, para ele conseguir ter uma produção mais lucrativa, mais sustentável e tal, mas a gente sabe o quão difícil é muitas vezes chegar, né, nesse pecuarista para mostrar para ele justamente o que a gente está falando aqui, né, de que sim, tem, né, uma alternativa para você tornar essa atividade, né, perene, para você, né, perpetuar essa atividade, e assim, eu tenho um vínculo muito, né, próximo e emocional com isso, né, então a minha história, né, tudo começou por isso, né, por esse propósito, né, porque eu realmente acredito que a gente tem um papel, né, como pecuária, assim, muito importante, né, de alimentação, de produção de proteína, mas também desse estilo de vida todo, da gente, né, não deixar isso morrer, não deixar com que isso, né, se perca, porque é muito, né, apaixonante, assim, quando você começa, né, a ter envolvimento com essa atividade, é uma coisa realmente muito, muito boa, né? Perfeito. Ô Japa, deixa eu, para nós terminar aí com chave de ouro, não sei como é que o time de dev lá da JetBov vai fazer, mas tem um indicador aí que o Xisto não falou, e eu acho que seria importante se ele estivesse. Tu não concorda? Eu acho que tu tinha que dar essa barbada para ele já entrar no Slack ali, já na sequência, ou não sei, né, qual outra ferramenta que eles usam lá, e já, tipo, prioridade máxima.
É isso aí, cara. O indicador é o seguinte, Xisto. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Tá bom. Vamos ter que colocar esse indicador, então. Chuva é pasto certo.